Então é isso, né? O encantamento leva a pessoa a cair, né, na própria armadilha. E foi o que aconteceu, Sansão morre, né, e aí Israel acaba ficando sem juiz. E o tempo dos juízes vai passando. Apesar que eles têm, mas não tem nenhum juiz mais que se destaca. Oi? Proeminente. Depois de Sansão. E aí, inclusive, as tribos começam a brigar entre elas. As tribos começam a brigar entre elas, né? Que eram, é uma família só, mas elas começam a brigar entre elas. E novamente Israel acaba se dispersando e cada tribo começa a fazer aquilo que acha que é certo. É que assim, caramba, vocês sofreram tanto, vocês não sei o quê, e vocês ainda não acordaram para a vida? Que não adianta tomar medida do jeito que quer? Mas é isso que as tribos fazem. Elas já não são mais unidas e cada uma faz aquilo que acha que é certo. Então a coisa começa meio que degringolar, né? E dentre essas passagens, vamos dizer assim, vem aí uma história que todo mundo conhece, que é a história de Ruth. Né? Destaca-se aí uma mulher chamada Ruth. E ela, na verdade, a protagonista aqui é Noemi. Quem é Noemi? Vamos aqui no livro de Ruth, vamos ver aqui como que é isso. Ruth, na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha com sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam vocês se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei.
O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela era moabita, ela não era da tribo de Judá, ela não era uma israelita. Né? Uma falou, bom, deixa eu voltar então para casa, já que você insiste, tchau. Né? A outra disse, não, eu vou ficar com você. Né? O que aconteceu aqui? Né? Várias coisas. A compaixão, o olhar falou assim, mas eu... Uma viúva naquela época devia ser uma senhora, né? Sim, mas mais do que isso, né? Eu conheci outra vida, eu conheci o Deus dessa mulher. Né? Então, por que eu vou voltar para o meu Deus? Não, eu vou ficar com ela. Eu vou para onde ela for. Eu vou estar com você, eu vou cuidar de você. Porque você foi fiel a mim o tempo todo, né? Com os filhos. Então, eu vou reconhecer isso. E aí, assim, então Noemi diz, então tá, né? Já que você quer, insiste, vamos. E elas começaram a caminhar para ajudar. Quando a gente fala assim, né, parece que o negócio é daqui até o Boqueirão. E não é bem assim. São dias e dias de caminhada. Mas você imagina quanto esse povo andava de um lado para o outro para poder ir para os lugares? Eram trilhas, né? Eram desertos, enfim. Se a gente for pensar, né, não tinha luz elétrica. Né? Tinham que caminhar de dia e pousar à noite. Com sujeito aos animais, aos bichos, né? As feras. Não é? Duas mulheres sozinhas, né? Poderiam ser assaltadas, poderiam, né? Sofrer violência, morrer, enfim. Mas Deus estava com elas. E elas chegam aos campos, né, das plantações de Boaz. Quem é Boaz? Um primo de Noemi. E aí elas, assim, entram na plantação e começam, no final de tarde, o que acontecia? As mulheres que colhiam os milhos, o trigo, aquilo que não era legal, né, que não estava bom, elas largavam no caminho. Noemi e Ruth, sorrateiramente, né, para não serem pegas, ia pegando aquilo que elas... Fim de feira, sabe como é que é? Fim de feira, que os caras largam lá, né, tal, aí vai o pessoal para poder pegar as folhas que ainda dá, os tomates que ainda dá, é isso, né? E nisso, né, Boaz começa a observar e diz para as servas, deixa cair bons, deixa cair os bons. Então elas iam colhendo aquilo tal para poder comer. Olha o que a mulher se sujeitou, né? Ruth, não precisava. E aí então, assim, o que acontece? Boaz começa a observar Ruth. E Noemi, então, santa casamenteira. E Noemi, assim, então, né, olha só, vamos lá, vamos fazer algo aqui para que vocês se conheçam. Né? Oi?
Vamos lá, deixa eu. Para. Então, olha lá, capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para ele e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a tua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, essa lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. E aí elas são resgatadas, olha só, né? É engraçado isso, resgatadas, né? Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi da Moabita Ruth, estará também adquirindo a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazer. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedades fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então, Boaz anunciou aos líderes e todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança
e para que o seu nome não desapareça do meio da família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Quer dizer, na verdade ele fez uma jogada assim, tá? Para poder ficar com Ruth. Ficou, né? Ficou com Ruth. E aí eles se casam.